Boa noite a todos vocês, obrigado por vocês que já estão aqui, obrigado por terem vindo. Todos vocês são bem-vindos aqui nessa noite. Estamos na casa do nosso Pai e é sempre bom poder adorá-lo. Se coloque de pé, você que pode. Vamos fazer um período de oração. A maioria de nós que estamos aqui nessa noite somos cristãos, então nós entendemos que o mais importante, irmãos, de uma noite como essa, não é uma ornamentação, não é o quanto eu me arrumei, o quanto eu me perfumei, se eu cortei meu cabelo ou escovei. O mais importante não é nada disso. O mais importante é se Deus está confirmando tudo que está acontecendo na mente. O mais importante é se Deus está movendo tudo que está acontecendo. O mais importante é se a intenção do Senhor para esse ambiente, para essa noite, para a tua vida está se cumprindo. Então, se nessa noite você está aqui, eu não sei como é que está o seu coração, não sei como é que está a sua expectativa, mas quero te lembrar uma coisa: coloque sua expectativa no Senhor, coloque sua expectativa em Deus, coloque sua expectativa no que Ele vai fazer nesse lugar. E nessa hora você tem a oportunidade de fechar os seus olhos junto comigo e vamos clamar pela presença do Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa casa nessa noite, Senhor, e nós queremos, Pai, que todos nós somos altares aonde nós ofertamos, aonde nós sacrificamos, aonde nós entregamos o nosso culto, aonde nós entregamos a nossa oferta, Senhor. E nessa noite, Pai, quero te convidar a nos fazer entender, perceber, notar a sua presença, Senhor, se movimentando, se movendo nessa casa, se movimentando e se movendo, Pai, sobre cada coração, sobre cada vida, Senhor. Eu creio, Pai, que cada um de nós nessa hora, Senhor, está entregando o seu coração para o Senhor, dizendo: Pai, fala comigo nessa noite, dizendo: Senhor, me ajuda a me render a tua presença, Pai, me ajuda a estar conectado com a sua vontade nesse lugar. Deus, o que eu vim fazer aqui nessa noite, me ajude a entender o que eu preciso receber nas suas mãos, para que eu viva todo o seu propósito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, cada coração que está aqui nessa noite, Senhor, que não seja em vão a sua vinda aqui, mas que a sua vontade, Pai, sobre cada vida, de modo pessoal e íntimo, se cumpra. Deus, essa casa é tua, Senhor. Tudo que está sendo feito aqui é para o Senhor, é para a glória do seu nome, Jesus. Então, em nome de Jesus, fica à vontade nesse lugar, Senhor. Fica à vontade nesse lugar, Senhor. Seja adorado, Jesus. Seja adorado, Jesus. Seja adorado, Jesus. Eu quero convidar você a aplaudir ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir com mais força, irmãos. Seja adorado nessa noite, Jesus. Você é bem-vindo aqui, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos começar? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Suas palmas.
nós estamos aqui para declarar que Tu és santo, que Tu és soberano, que Tu és exaltado, Senhor. O Teu Espírito Santo tem feito obras em nossas vidas, Pai. E pelo Teu Espírito nós cremos, Senhor. Que um dia nós seremos face a face com o Senhor. E veremos assim como o Senhor. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. O carpinteiro está na casa, procurando corações hoje que possa bater e convidar para que Ele entre. Responda-nos a Ti, Jesus. Nós somos Teu. Queime em nós o Teu fogo, Espírito Santo. Sim, Senhor. Aleluia. Tu és bem-vindo, Jesus.
assim na terra como ela é feita perfeitamente nos céus. Jesus nos ensina a orar assim. Ele fala, quando você for orar, entre outras coisas, você fala o seguinte: que a sua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita perfeitamente nos céus. Céus abertos não significa a vontade do Senhor sobre a minha e a tua vida, ela vai ser feita, executada. Que se abra o céu é dizer, Senhor, que a minha vida responda à sua expectativa. Que se abra o céu é dizer, Senhor, que a minha vida atenda aquilo que o Senhor tem colocado sobre mim de anseios, desejos. Então nessa noite, que você possa abrir e rasgar o seu coração. Você não está em qualquer lugar, você está diante do trono do Senhor. Porque a palavra diz que o véu foi rasgado e agora nós temos acesso ao Senhor. Você está adorando ao Senhor e nessa noite Ele escuta a sua voz, Ele ouve a voz do seu coração. Então não se prive de mergulhar céus abertos nesse lugar assim. Que a sua vontade seja feita completamente no Senhor Jesus. Teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E não há outro Deus além do Senhor. Nada existe fora do Senhor. Em Ti nós nos movemos, em Ti nós existimos, Senhor. Toda a tua vontade, Pai, está sendo feita sobre a terra, Senhor, e nada está fora do seu controle. O Senhor ainda é soberano Deus e sempre será, Pai. Que a nossa fé, a nossa esperança está no Senhor, o único e eterno Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Expande o teu reino nessa noite, Senhor. Expande o teu reino nessa noite, Senhor. Sobre essa casa, nesse lugar, Senhor. Expande o teu reino nessa noite, Senhor. Teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Seja adorado, Jesus. Glória a Deus. És fiel, Jesus. Aleluia. Te amamos, Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Sim, Senhor. Teus filhos. Os filhos já estão chegando aqui. Aleluia.
Para nós é uma honra estar aqui. E eu achei interessante esse tema que o Senhor colocou no coração dele, propósito. Sabe por quê? Nós precisamos entender o nosso propósito diante de Deus. Porque dentro de nós tem um leão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Dentro de nós tem um leão, irmãos. E muitas vezes nós estamos miando quando já deveríamos estar rugindo. Aleluia! Glória a Deus! Tem muita gente aqui que era para estar rugindo. Aleluia! Hoje é o dia que Deus quer te levantar com um propósito nessa Glória a terra. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E aproveitando esse momento, nós iremos agora dizimar e ofertar na casa do Senhor. Eu quero te convidar, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você vai pegar aí. Nós estaremos orando, apresentando o Senhor. Mas antes eu quero deixar para você, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós dizimamos e ofertamos, irmãos, ainda que a Bíblia ela nos diz, né, que aquele que semeia, esse também vai ceifar, né, vai colher. Mas nós não devolvemos o dízimo e a oferta não apenas para receber, mas porque dentro do nosso coração nós temos tanta gratidão e nós damos porque nós já recebemos do Pai. E é por isso que nós ofertamos e dizimamos, porque grandes coisas Ele tem feito nas nossas vidas. Glória a Deus. E é por isso que nós damos com alegria, porque sabemos que se não fosse por Ele, talvez não teríamos o trabalho, não teríamos condições, mas Ele é tão bom que tem cuidado de mim e de você. E nesse momento você vai adorar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, mas vai ser com alegria, com gratidão, crendo que o Deus que tem te dado também tem poder para fazer você colher. Mas você vai trazer aqui com alegria, dizendo: muito obrigado, Senhor, porque eu estou dando, porque o Senhor já me deu. E isso é motivo de agradecer ao Senhor. Amém? Pai, nós queremos agora apresentar os teus filhos que irão dizimar e ofertar na tua casa. Te peço que o Senhor receba, Senhor, como oferta agradável a ti. E que, em competência disso, o Senhor também possa recompensar os teus filhos por amor e a fidelidade na tua obra. Em nome de Jesus, amém. Você vai dizimar e ofertar na casa do Senhor. Sim, a obreira está passando aqui. Você que quer dizimar e ofertar na casa do Senhor, você vai pegar o envelopezinho, vai colocar sua oferta. Você que quer também fazer um Pix, nas cadeiras atrás tem um QR Code. Você só colocar o celular aí e ofertar e dizimar. Você que está nos acompanhando pela internet, que quer também adorar o Senhor, né, com os seus dízimos, as suas ofertas, é só copiar esse número que aparece aí na tela do seu celular e assim adorar o Senhor com o seu dízimo e as suas ofertas. Amém? Então, enquanto o ministério está louvando, você vai dizimar e ofertar na casa do Senhor, porque você tem, porque um dia já recebeu. Amém? Adore o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem?
Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo até aqui, Jesus. Aleluia. Continue, irmãos. Continue essa mesma reflexão, essa mesma entrega. Existe fogo nesse lugar, nessa noite. O fogo do Senhor está nesse ambiente. E quando você entende que o fogo do Senhor está no ambiente, você começa a lançar sacrifícios. Você começa a lançar ofertas diante do Senhor. E eu não estou falando da tua oferta financeira, estou falando da sua vida, do seu louvor, do seu glória, do seu aleluia. O fogo do Senhor está nesse lugar. E você pode jogar aquilo que você quer ofertar, realmente você quer jogar nesse fogo os seus pecados, renúncias, entregas. Você pode fazer isso também nessa noite. Tenha liberdade, fica à vontade, receba o Espírito Santo sobre a tua vida nessa noite. Oh Jesus, nós reconhecemos a tua paternidade, Senhor. Nós reconhecemos que tu és o nosso Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos adotou e tem nos chamado de filhos. E nós, diante do Senhor, com toda a intimidade, cantamos Abba, Abba, Paizinho, Abba, 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 Paizinho, nós te amamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. No teu colo eu posso ouvir o teu coração, Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Escuto o teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Você que sente esse amor, adora Jesus. Escondo em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti, Paizinho, Abba, Pai. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho
direcionado, você pode ser guiado. Mas sabe de uma coisa também que você pode perceber dentro do Senhor? Você pode perceber o seguinte. Você pode perceber o seguinte. Meu amor nunca falha, eu sempre te abraço, filho. Nós te amamos, Senhor. Glória a Deus. Nunca falha, eu sempre te abraço, filho. Você pode ouvir o Senhor no teu coração. Meu amor nunca falha, eu sempre te abraço, Aleluia, 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 aleluia. Oh Espírito Santo, te adoramos nesse lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua presença, Pai. Obrigado porque o teu nome é fiel e verdadeiro. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos deixa. Obrigado porque o Senhor é fiel e presente. Teu nome é Emmanuel, Deus conosco. Deus. E a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós cremos dessa forma, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua presença nesse lugar e pela tua invade o coração desse lugar, Senhor. Obrigado por teu amor invade o coração desse lugar. Ele entra, ele inunda, Senhor. Teu amor nos abraça, teu amor nos envolve, Senhor. Aleluia. O
Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Hoje eu quero, com alguns minutos que nos restam, eu quero falar sobre. Vou colocar o slide ali. O propósito de Deus com um homem improvável, um assassino que estava condenado à morte antes de seus pais se conhecerem. Um cara condenado à morte antes mesmo dos seus pais se conhecerem. Mas Deus tinha com ele um propósito. E esse cara era um homem improvável. E ele era um assassino. Mas o Senhor tinha um propósito com ele. A palavra do Senhor diz, irmãos, eu já comecei a pregar. Fala sobre um homem chamado Moisés. Moisés, ele estava vivendo uma fase, na verdade nem vivia ainda, mas o povo hebreu, o povo de Israel, vivia uma fase em que eles estavam aprisionados no Egito, escravizados no Egito. E o rei estava preocupado, porque ele falou assim: olha, esse povo hebreu, os israelitas, eles crescem muito rapidamente. Imagine você se acontece uma guerra contra o Egito e esse povo hebreu, ao invés de lutar ao nosso favor, lute contra nós. Nós não podemos deixar que eles permaneçam crescendo. Vamos ter que encerrar isso aí. Então o faraó chama duas parteiras, mulheres que também eram hebreias, eram israelitas, era do povo ali hebreu, e o rei fala assim: olha, você vai matar todos os meninos que nascerem, você vai deixar apenas que as meninas vivam. Mas se for menino, na mesma hora que nascer, você já mata. Só que as mulheres temeram ao Senhor e não fizeram isso. E o povo continuava crescendo. Então o faraó chamou as parteiras e falou assim: o que está acontecendo? Eu lhe dei uma ordem, vocês não estão cumprindo. E elas falaram assim: olha, rei, a gente não consegue, porque as mulheres hebreias, elas são muito fortes. E quando nós chegamos para o parto, elas já deram a luz. Então a gente não consegue. Então essa é a razão. Então o faraó fala assim: bom, então eu tenho uma outra ordem. E ele fala assim: olha, vão em busca de todas as crianças. Onde você encontrar uma criança do sexo masculino, você vai pegar ela e jogar no rio Nilo. Então os soldados tinham uma ordem. Já não havia mais uma perseguição no sentido das parteiras já pegar no lado da concepção e matar. Mas se uma criança nascesse e fosse descoberta pelos soldados e fosse do sexo masculino, essa criança seria imediatamente morta, sem nenhum tipo de remorso, nada, seria morta. E a palavra do Senhor diz o seguinte, em Efésios, no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. No caso, eles eram hebreus, israelitas, mas eles eram divididos por tribos. E fala assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pige e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. E a palavra falou o seguinte: que quando essa mulher fez isso, colocou aquela criança nessa cesta e colocou ela à beira do rio, entre as tão chamadas hoje em dia de taboas. Então aquele menino ficou ali chorando, e ali chega a filha de Faraó, escuta o choro, encontra a criança, aí ela logo se apaixona pela criança, e de repente vem uma menina, uma jovem, e fala assim: ô minha senhora, você que eu chame para a senhora uma ama de leite que possa amamentar essa criança? E ela fala assim: busque para mim essa pessoa. Essa criança busca exatamente a mãe de Moisés, a mãe dessa criança, e ela amamenta o seu filho. Quando ele cresce, ele volta para o palácio e lá ele é criado.
Lá ele então agora é criado e ele cresce, fala todos os idiomas que havia naquela época. Ele entendia que ele era um hebreu e num certo dia, depois de já adulto, ele se encontra com uma cena que arde o seu coração. Havia um soldado agredindo um hebreu e ele vê aquela situação, ele se enche de um senso de justiça e ele vai contra o soldado e o mata. Se torna um assassino. Ele mata aquele homem e para poder tentar esconder, o cara esconde na areia. Ele abre uma cova na areia e joga o soldado dentro e lá fica. No dia seguinte, ele encontra dois hebreus brigando entre si e ele tenta, mais uma vez, com um senso de justiça, repreender. Aí eles falam assim: por acaso você vai matar a nós que fizeste com um soldado? Então ele fala assim: eles estão sabendo quanto tempo para poder chegar no ouvido de Faraó e isso vir contra mim até matarem a mim mesmo. Então Moisés fala assim: vou fugir. E ele foge. Moisés foge. E você percebe, irmãos, que até aqui está tudo aparentemente normal. Quer dizer, ele se tornou um assassino. Mas aonde você está vendo aqui a mão de Deus? Aparentemente não existe nenhuma direção de Deus até esse ponto. Então Moisés foge do Egito. E chegando lá, passaram alguns anos, ele se casa e passaram alguns anos, o Senhor aparece para Moisés em uma sarça ardente e fala com Moisés, fala que ele estava o chamando para libertar o povo de Israel. E Moisés então ouve a voz do Senhor e obedece o chamado do Senhor. Então ele vai no Egito e aí nós conhecemos a história. Chega lá, existem as 10 pragas e o povo, Faraó endurece o coração, não quer libertar o povo. O Faraó não quer que o povo hebreu vá, porque ele fala assim: como é que eu vou fazer para poder manter tudo que eles fazem? Eles são escravizados aqui. Se eu mandar eles embora, como é que fica a minha mão de obra gratuita? Então Faraó endurece o coração e vem pragas e mais pragas e mais pragas, até que enfim Faraó libera o povo, eles começam a ir embora. E Moisés leva o povo por um caminho que eu imagino que talvez ele aparentemente não conhecia, porque ele leva o povo para diante do mar, para diante do mar vermelho, um lugar onde não poderiam atravessar. E de repente, ao olhar para trás, eles veem que os soldados estão alcançando eles para matar, porque o Faraó resolveu assim: eu liberei, mas desisti, vou matar todo mundo agora. E começa a vir com os cavalos. E aí, por fim, ele se depara com os soldados vindo, e Moisés está ali diante do mar, e o Senhor fala assim: por que você está clamando por mim, Moisés? Ordene o povo que marche. Ordene o povo que eles marchem. Interessante, irmãos, que o Senhor não dá uma direção para Moisés: olha, Moisés, pega o teu cajado, toque nas áreas. Aí ele fala: só ordene o povo que marche. Marche. E aí Moisés então pega o cajado, levanta, finca na areia do mar, e o mar se abre, e o povo começa a, com passos acelerados, correr pelo mar seco, atravessa o mar vermelho, e depois vem os soldados, também avançam nesse mesmo caminho, o mar se fecha e morrem todos naquele mesmo instante, mas o povo de Deus é liberto. Da escravidão do Egito, de uma vez por todas. E aí, irmãos, o que ocorre? Agora eu vou avançando o seguinte: um grande físico chamado Albert Einstein, ele fala o seguinte: Deus não joga dados. Essa fala é de Albert Einstein, um homem que até então não se sabe se ele era religioso, ateu, agnóstico, ou o que quer que ele fosse, mas ele expressou essa palavra: Deus não joga dados. E eu coloquei o seguinte: todo o universo se conecta, favorece, contribui e possibilita a existência da vida humana na Terra. Todo o universo. O Sol, ele não está ali por acaso. A Lua não está ali por acaso. A Lua e o Sol têm uma interferência incrível na Terra. Se não estivessem ali, coisas na Terra não seriam como elas são. A Terra está na distância correta do Sol e na distância correta da Lua. A Terra gira em torno de si próprio e a Terra também gira em torno do Sol. E esse processo de girar em torno de si, em torno do Sol, também tem uma função. Se isso não acontecer, as coisas não fluem como deveriam ser na Terra. Eu
estava assistindo a série de Sheldon, e ele fala o seguinte: a gravidade, isso também é fato, a gravidade ela não é nem tão fraca e nem tão forte, ela é o nível certinho para que existisse vida na Terra. E aí, irmãos, você começa a observar o seguinte, que tudo isso, essa matemática, essa física, essa ciência perfeita do universo contribui apenas para uma coisa: para que eu e você existisse. Meu Deus. Um Deus tão incrivelmente poderoso, tão incrivelmente sábio, inteligente, cria todo o universo para colocar eu e você sobre ele. Eu e você, irmãos. Nós. E aí, eu estava pesquisando sobre esse tema, e aí eu encontrei o versículo de Isaías que fala o seguinte: Isaías 45:18. O Senhor que criou os céus, Ele é o único Deus. Ele fez a terra, Ele deu forma para a terra, Ele a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas que houvesse moradores nela. Deus criou todo esse universo. E Ele fala o seguinte: Isaías declarou: o Senhor que criou os céus, Ele é o único Deus. E no final Ele fala: mas Ele não criou para que ela ficasse vazia, mas para que houvesse moradores na terra. Santo Deus. Efésios 1, capítulo 4, versículo 4 fala o seguinte: antes da criação do mundo, antes que Ele fizesse toda essa matemática incrível, Deus já havia nos escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo Jesus. Isaías 44, versículo 2 diz: eu, o Senhor, o seu Criador, tenho agitado desde o dia que você nasceu. Não fique com medo, pois eu o amo e eu escolhi para que você fosse meu. Salmo 139, versículo 15 diz o seguinte: o Senhor me viu quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. O Senhor, irmãos, Ele cria essa terra incrível e Ele coloca pessoas para habitar nela. Porém, essas pessoas não foram criadas por acaso. Ele fala o seguinte, em Romanos 3,7: alguém aceitaria... Não é aqui agora não. O Senhor me viu quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Imagine você, irmãos, entender que Deus, o Criador de tudo, de todo o universo, toda essa beleza que nós podemos contemplar e entender, e nós entendemos ela de uma forma tão rasa ainda, porque as pessoas mais estudiosas, os físicos, os matemáticos, as pessoas que viajam mundo afora, contemplam coisas muito mais incríveis que nós podemos perceber aqui. E vemos que o mundo incrível que Ele criou, mas Ele fala que o Senhor me viu quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Ele te conheceu nesse lugar, nesse ambiente, especificamente você, Maicon, Mariana, pastor Gisele, pastor Daniela, Yuri, evangelista Yuri, Anderson, Yasmin. O Senhor conheceu cada um de nós, ainda na barriga da nossa mãe. Mas deixa eu falar uma coisa que eu li em Efésios 1,4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo Jesus. A intenção do Senhor conosco, irmãos, ela antecede a criação do mundo. O conhecimento do Senhor sobre a minha e a tua vida, ela antecede a criação de todo o universo. Ela antecede o haja. Ela antecede o haja luz. Ela antecede, irmãos. O Deus que viu você sendo formado no ventre da sua mãe. Esse Deus que conheceu, que nos conheceu quando nós ainda éramos uma criatura sem forma. Ele já nos conhecia antes da fundação do mundo, antes da sua criação. Como é que eu posso entender, irmãos, que a minha vida não tem sentido algum se um Deus todo-poderoso, que cria coisas incríveis, me conheceu antes mesmo de que todas essas coisas incríveis existissem?
Eu quero que você saia daqui hoje com essa consciência impressa na tua consciência, de uma maneira que você nunca jamais esqueça. O Deus que criou todo o universo conhecia a mim e a você antes mesmo do universo ser criado. Então você não é um acaso, irmãos. A tua existência não é um acaso. Talvez você foi um acidente para seus pais, mas para Deus não. Talvez seus pais não te programaram, mas Deus programou você. Seus pais não idealizaram como você seria. Estavam talvez se curtindo, vivendo um momento. Talvez o pai não te queria ou a mãe não te queria. Talvez tentaram até abortar você, mas Deus já te conhecia, já te queria. E você está hoje vivo e existindo sobre a terra é um propósito de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele criou todo o universo de um modo que tudo contribui para que tudo seja como é. Por que, irmãos, que eu e você está aqui? Existe uma razão intrínseca no coração de Deus para a nossa existência. Moisés, ele nasce, ele era um cara improvável para nascer. Talvez seus pais se preocupassem de ter um filho, e se for menino? E se for menino? O que vai acontecer se for menino? Então nasce um menino, que aflição, irmãos. 3 meses depois, não podendo mais esconder, ela então tenta pegar aquela criança e jogar e colocar no rio para que de algum modo fosse salvo, e de fato foi. E até então tudo parece casual, parece que foi um acaso, parece que não foi uma coisa elaborada por Deus. Moisés mata uma pessoa, foge do Egito, e parece que nada disso foi elaborado por Deus, parece que tudo é por acaso, não que Deus mandou ele matar, foi a ação dele. Foi o senso de justiça no coração dele que fez ele fazer aquilo. Mas tudo parecia que a vida de Moisés não tinha uma razão de ser. Até que você observa que tudo o que Deus fez por intermédio de um homem que tinha um histórico de assassinato e que a sua vida era improvável. Quais são as circunstâncias da sua vida? Quais são as circunstâncias em que você nasceu? Quais são as atitudes que você já teve até aqui? Moisés era um assassino, irmãos. Mas quando chegou o tempo de Deus encaixar Moisés no propósito dele, nada pôde impedir. Nada pode impedir. Romanos 3,7, agora eu vou chegar nessa parte, diz o seguinte: é difícil pensar que alguém aceitaria morrer por uma pessoa íntegra, obediente às leis. Pode até ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do quanto Ele nos ama quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda vivíamos no pecado. Obrigada, Jesus. Obrigada. Isso expressa a magnitude, irmãos, que nossa mente não pode suportar do amor de Deus. Paulo fala, talvez alguém pudesse morrer por uma pessoa boa, talvez, mas por uma pessoa má não. Por uma pessoa má ninguém quer morrer. Eu entrego a minha vida por você, que você é uma pessoa má, mas isso tudo bem, eu vou entregar a minha vida por você. Isso não pode acontecer, é muito difícil acontecer. Mas Ele prova, Deus prova o seu amor por nós quando Ele envia o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Você lembra que eu falei que você já era conhecido? Você já era conhecido antes da fundação do mundo? O Deus Filho vem para morrer por você, sabendo antes da fundação do mundo quem você era e o que você faria, os seus passos, os lugares que você estaria habitando. O Deus Filho vem aqui, mesmo assim morre por mim e por você. E isso prova. E aí Paulo fala qual que é a largura, a altura, a profundidade desse amor. Ainda que em João falar que nós não podemos compreender, porque o amor dele é de uma tal forma, é uma tal maneira, uma maneira tão inexplicável. E ele vai dizer que ele envia o seu único filho para morrer por nós.
Então você pode, agora eu quero reafirmar mais uma outra coisa. Você já era conhecido antes da criação do mundo, e você já era amado antes da fundação do mundo. E quero dizer mais uma frase que é muito repetida: não há nada que você tenha feito que Ele te ame menos, nada que você faça que Ele te ame mais, porque Ele já conhecia todos os seus passos antes da fundação do mundo. O amor dele não cresce nem diminui, Ele é o mesmo. Então eu posso até me sentir menos amado hoje, mas esse sentimento não é verdadeiro, porque o amor de Deus permanece o mesmo. Deus, Ele é imutável, Ele não sofre variação. Nós variamos, nós mudamos, Deus não. Ele é o mesmo sempre e será eternamente o mesmo Deus, o mesmo amor, a mesma fidelidade e a mesma intenção com a sua vida. Efésios capítulo 5, versículo 6 fala o seguinte: não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa da desobediência deles que Deus os castiga. Vou ler novamente: não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa da desobediência deles que Deus os castigará. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Versículo 7. Versículo 10 agora: procure descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Versículo 11: não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. E agora para o versículo 12: pois é vergonhoso até falar o que essas pessoas fazem em segredo. Paulo está nos chamando, irmãos, para viver uma vida de integridade com o Senhor. Ou seja, todos nós temos a liberdade de escolha. Deus não tirou isso de cada um de nós. Ele nos permite escolher. Ele nos permite escolher quais serão nossos passos. Mas Ele dá uma orientação. Não deixem que as conversas tolas, as conversas sem propósitos, as conversas dos maus convençam vocês. Aí ele fala: por causa da desobediência dessas pessoas, por causa que eles ouvem seu próprio coração, seguem sua própria vontade, Deus os castigará. Portanto, não tenham nada a ver com eles. E aí ele dá um conselho no versículo 10: procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao coração do Senhor. Deus espera, irmãos, de cada um de nós, que nós ouçamos qual que é a vontade dele para nossas vidas. Ele espera que nós percebamos, ou seja, o Deus, e agora eu vou repetir, o Deus que nos conheceu antes do universo, o Deus que nos amou antes da criação do universo, Ele quer se relacionar conosco, nos dizendo qual é o nosso modo de conduta na terra. Então, esse mesmo Deus que fez tudo isso, Ele não fez tudo isso para deixar cada um de nós aqui vivendo ao léu, aleatórios ao mundo. Ele fala: procurem saber qual é a minha vontade. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está procurando entender qual que é a vontade do teu Criador que te ama antes da fundação de tudo? Porque esse é o caminho. Essa é a direção. Deus não nos colocou aqui, irmãos, e nos jogou como pensam muitos. Deus não nos criou, Deus não criou o universo e toda a terra e a cada um de nós nos lançou aqui e falou: não, deixa lá, vamos para outro lugar, esquece, não tem mais jeito. Não, irmãos. Moisés era um assassino. Ou seja, o mal ainda impera nesse mundo, mas não impediu o propósito pela vida de Moisés. Olhamos para o mundo mal, circunstâncias malignas que agem no mundo. Paulo vai dizer o seguinte, que o Deus deste século cegou a visão dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. E por mais que as pessoas que não se aproximam de Deus, estou falando de pessoas que não se aproximam de Deus, elas não conseguem perceber Deus. Se você não procurar Deus, você não vai ver Deus. É isso que eu estou falando. Porque o mal, ele cega a visão das pessoas, para que elas vendo, não vejam.
e ouvindo, não ouçam, não entendam. Você fala para alguém, olha, Jesus te ama, e ela fala, Ele te ama também, e ela sai das costas. Mas sabe qual a diferença, irmãos? É quem realmente entende esse amor, vive esse amor, caminha nesse amor, e quem apenas diz, Ele me ama. Deus está dizendo, você precisa entender de uma vez por todas qual que é a largura, qual que é o comprimento, qual que é a profundidade e qual que é a altura desse amor. Aleluia! Não é apenas dizer, Ele me ama, mas é dizer, eu entendo esse amor. Talvez eu não possa entender o amor dele completamente, mas eu entendo e sinto e ando sobre a compreensão de que Ele me ama. E é porque Ele me ama que eu entendo que eu posso até tropeçar, mas eu vou me levantar e vou estar de pé. Paulo fala, vocês precisam entrar com ousadia diante da presença do Senhor. Jesus, quando Ele morre na cruz, o véu que separava o homem do lugar onde Deus estava foi rasgado. E agora nós podemos acessar o lugar onde Deus está. E muitas vezes nós queremos ficar a nossa própria vida, a nossa própria vontade, e nós não nos importamos em conhecer a Deus. Isso é um perigo. Vamos lá. Deus poderoso. Filipenses 3, versículo 12 diz o seguinte: não que eu tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, Paulo está dizendo, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13 ele fala o seguinte: mas façam o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Versículo 14: prossigo para o alvo, faço isso pelo prêmio do meu chamado, do meu propósito, da minha vocação, de Deus para mim. Paulo está falando assim, olha, eu não sou perfeito, em outras palavras. Eu não sou exemplo de uma perfeição, mas uma coisa eu estou fazendo. Esqueço-me das coisas que para trás ficam. Eu olho para um objetivo e eu começo a andar para lá. E ele fala, olha, e eu só consigo andar esse caminho graças ao que Cristo fez por mim e o propósito dele na minha vida. Porque essa é a minha vocação. Ou seja, ele está falando assim, olha, tudo que eu faço para alcançar o meu objetivo, eu só faço porque Ele viabilizou o caminho, o acesso, a possibilidade, o propósito. Eu só posso fazer porque eu estou olhando para um objetivo, para um lugar. Vamos falar de Moisés. Ardia no peito de Moisés justiça, esse foi o seu combustível. Era o que Deus queria que ele sentisse. Deus deu a ele tudo o que ele precisava. Outro ponto sobre Moisés. Moisés não sabia que seu caráter iria ser visto por Deus como uma ferramenta, mas em um momento ele recebeu direção. Deus deu a Moisés diretrizes diárias. Nem sempre nós vamos entender tudo de uma vez só, mas ele sabia, Deus vai libertar o povo da escravidão, vai levá-los para uma nova terra. Ele sabia onde Deus queria que ele chegasse. Sabe, irmãos, Deus, quando Moisés se encontra com Deus, ele dá uma direção para Moisés. Moisés, talvez ele não soubesse exatamente todo o propósito. Talvez ele não soubesse qual seria toda a direção que ele deveria seguir. Mas ele não se importou. Moisés talvez não soubesse qual seria todo o rumo que ele deveria percorrer. Quando ele chega diante do mar, ele não sabia o que fazer. Ele ficou ali parado. E Deus fala: Moisés, fiz tanto já até aqui, não percebeu ainda? Pega o cajado na sua mão, toca aí, faz o mar se abrir. Às vezes, irmão, a gente vai estar andando. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes na nossa caminhada, no nosso percurso com o Senhor Jesus, a gente pode chegar a ponto de falhar, de dizer: Senhor, qual o próximo passo? E agora, Senhor? O que eu vou fazer agora? Paulo falou: olha, eu estou olhando para um alvo, para um objetivo. Mas Paulo, irmãos, ele também vivia como nós vivemos, agia como nós agimos
e se deparava com circunstâncias inesperadas. A palavra fala que Paulo estava pregando a palavra do Senhor quando vem uma mulher e começa a profetizar, falar coisas. Ela era adivinha, e Paulo então repreende aquela mulher, expulsa o demônio. As pessoas ficam chateadas porque aquela mulher era uma fonte de renda, ela adivinhava as coisas. Então manda prender Paulo. Essa história, né? Manda prender Paulo. Paulo está lá, preso. Paulo e Silas, presos com seus pés, suas mãos, agachados, não quis se movimentar, numa prisão escura, talvez úmida, naquele tempo. Se hoje já não é bom, imagina aquele tempo. E ele estava lá, naquela prisão escura, cheia de paredes de pedra. E eles sabiam de uma coisa: eu estou preso. Eu não sei qual vai ser o próximo passo que vai acontecer, mas eu estou muito preocupado, porque eu sei quem me chamou. Eu sei que ele tem um propósito. Então ele começa a falar: vamos cantar, Silas. Eles começam a louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, na nossa circunstância de dificuldade, aflição, luta, porque passamos, irmãos. Passamos. Existe um dia mau. Mas Paulo começa a louvar ao Senhor justamente com Silas. O Senhor encontra no coração deles um coração completamente confiante, entendendo que a circunstância do momento não definia nada. A circunstância do momento não definia nada, porque Deus tinha um propósito. O Deus que criou o universo, o Deus que amava Paulo e Silas antes de tudo, era o mesmo Deus que os enviou para uma missão. Enquanto eles cantavam, a palavra diz que houve um terremoto. As paredes da prisão foi abalada e a prisão caiu. Os soldados ficaram loucos, preocupados, porque todos os miliantes lá iriam fugir. Paulo fala: não, calma, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. O Senhor Deus coloca Paulo e Silas em liberdade, e mais uma vez eles voltam para a missão que o Senhor os designou fazer. Porque Paulo sabia, irmãos. Ele sabia. Paulo sabia, irmãos, que o propósito de Deus iria prevalecer. E tudo o que Paulo precisava fazer era se manter na escolha. Qual é a escolha? Senhor, qual que é a tua vontade? Qual que é o teu propósito? Se este aqui é o meu fim, amém. Sabe por quê? Porque esse mesmo Paulo falou o seguinte: para mim, o viver é lucro. Se eu viver, eu estou lucrando. Cada dia que eu vivo é um lucro, é um dia a mais, estou lucrando. Mas se eu morrer, é Cristo. Se eu morrer aqui, se meus olhos fecharem aqui, eu abro lá. Eu abro na eternidade. Aleluia. Ele fala assim: olha, pela minha vontade, eu nem queria estar mais aqui, eu queria estar lá. Pela minha vontade, eu nem queria mais estar nesse mundo, eu queria estar lá, diante do meu Senhor, do meu Criador. Era onde eu queria estar, Paulo declara. No entanto, ele fala: mas é por causa da missão que eu tenho nesta terra, com vocês, pessoas, é que eu estou aqui, me desgastando, colocando a minha vida em serviço ao Senhor, em amor ao Senhor. Mas a minha vontade é a eternidade. Pode passar. A minha vontade é a eternidade. Sabe, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, fala o seguinte: de fato nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, eu vou ler de novo, não precisa colocar não, Marcos. De fato, olha o que ele faz, irmãos, presta atenção, eu estou encerrando, estou na última folha já. 2 Coríntios 5, 1, ele fala o seguinte: de fato, ele está dizendo: olha, é verdade, é certo. Nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que nós vivemos aqui, que é o nosso corpo, ele fala que nosso corpo é uma barraca. Não sei se você sabe, mas barraca você monta aqui, desmonta, leva para ali. Barraca é uma pessoa peregrina, ela não está no lugar de origem dela. Ela não está no lugar que é o lugar dela de fixar. É uma barraca. Do nada fala: ó, levanta acampamento, vamos para outro lugar. Aí ele fala: de fato nós sabemos, você sabe disso? Que o seu corpo é uma barraca. De fato nós sabemos que quando for destruída, essa barraca vai ser destruída, em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela
uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem fez, e ela durará eternamente. Essa casa preparada, ela vai durar eternamente. A eternidade, irmãos, nos espera. E a pergunta é: aonde vamos passar a nossa eternidade? Eu poderia falar sobre vários propósitos aqui, irmãos. O propósito de Moisés era libertar Israel. O propósito de vários dos homens de Deus da Bíblia era fazer isso ou aquilo outro. Mas o propósito de Cristo era morrer na cruz do Calvário e ressuscitar. Esse é o propósito de Cristo. Mas o propósito de Deus para mim, para a tua vida, é a eternidade. Esse é o maior propósito, irmãos. Eu posso falar para você o seguinte: você é uma engrenagem. Você é uma engrenagem. Você se encaixa em um lugar. Esse lugar que você se encaixa move alguma coisa. Isso é um fato, irmãos. Você faz parte de um mecanismo onde Deus opera na minha e na tua vida. Isso é um fato. Mas o maior propósito é a eternidade. E é sobre esse propósito que eu quero falar com você hoje. Eu estou encerrando, irmãos. Porque você precisa ficar com isso na tua mente. Aonde? Qual será a minha casa? Se eu estou em uma barraca hoje, se eu estou de passagem por essa terra, aonde é que eu vou morar? E Paulo vai falar, Paulo é incrível, ele fala o seguinte: essa criação, a criação do Senhor, ela geme, ela chora como uma mãe que vai dar à luz a um filho, pelo desejo, pela expectativa da manifestação, da revelação da glória de Deus, de modo que Ele aparece, Ele vem nos resgatar. A criação geme para que o Criador venha resgatar. Mas qual é o teu gemido? Qual é o teu maior desejo, irmão? O teu maior desejo se resume nessa terra. E Paulo vai falar: aquele que espera apenas deste mundo é o pior dos miseráveis. É o pior dos miseráveis. Nós, irmãos, podemos viver como quem entende que esse mundo é tudo que há. As gerações passadas se perguntavam de onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou. Mas hoje em dia ninguém pergunta essas coisas. Nasce, cresce, evolui, e morre. E é isso. Só que isso, irmãos, é uma mentira da ciência que empregou em mim e em você. Você não nasceu, cresceu, evolui, morre só. Você nasceu por um propósito e você vai para um lugar. Escolha está, sabe aonde? No colo do Pai. Ouvindo os batimentos do seu coração. Nós acabamos de cantar. Escolha no braço do Pai. Próximo do seu coração, aonde nós ouvimos as batidas. Pum, 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 pum. Escolha estar dentro do Pai, no lugar onde nós conhecemos e entendemos os seus propósitos, Senhor. Escolha estar diante de Deus. Qual é a sua escolha, irmãos? Deus tem um propósito, mas qual é a sua escolha? Porque tudo ali está nas suas mãos. A tua habitação, a chave da tua habitação, ela está pronta para ser posta na sua mão. Mas você pode dizer: me dá, Senhor, essa chave. Me dá a chave, Senhor, da minha casa. Ele fala: eu vou preparar a morada, preparar o lugar, para que aonde eu, Jesus, estejais vós também. E se eu for preparar lugar, eu mesmo voltarei. Eu vou preparar lugar, a casa tão esperada, eu vou preparar. E quando eu for, eu mesmo voltarei. Ele virá, irmãos. A sua crença ou a sua descrença não muda o fato, ele virá. Ele virá. Mas o propósito dele é que quando ele venha, nós também estejamos com ele, aonde ele está. Escuto o teu coração, cada batida está chamando meu nome.
recebe esse amor essa noite. Enquanto em teu coração, Pois você me aceitou pra sempre, e o teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. Você recebe esse amor, você recebe esse carinho do Senhor nessa noite no seu coração. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. E meu prazer é te adorar. Meu prazer é te adorar. Você pode chamá-lo de paizinho. Meu amor nunca falha, sempre te abraça. Meu amor nunca falha, sempre te Meu amor nunca falha, Meu amor nunca falha, sempre me abraça. Escuta a voz do meu Pai. Meu amor nunca falha, sempre te abraço, Meu amor nunca Talvez o mundo tenha falhado com você. Talvez a tua família tenha falhado com você. Talvez tudo até hoje falhou com você. Quem se aproximou de você falhou com você. Mas é um Deus que te ama. Sabe, às vezes as pessoas dizem, não, não vou ser crente, porque ser crente é fazer coisa de crente, ir pra igreja. Não, queridos. Ser crente é estar com o Pai. Ser cristão é andar com o Pai. É sentar no colo do Pai e ouvir Ele dizer, eu te amo. Ele já te ama hoje, mas talvez seus ouvidos estão tão agravados com tantas coisas negativas que você já ouviu, que você não tem ainda sensibilidade para ouvi-lo falar. Ele quer hoje tirar escamas dos seus olhos, tirar escamas dos seus ouvidos, como foi pregado aqui, te colocar muito próximo ao coração dele, de modo que você possa ouvir as batidas. Então ele vai te dizer, essas batidas é por você, porque ele te ama incondicionalmente. Ele é teu Pai. Ele é teu Pai. Talvez você está buscando essa paternidade de alguém que não quer
quer te dar essa paternidade, que não te ama, que não te quer por perto, mas é um Pai que te ama, que te projetou, que planejou a tua vida e hoje te dá o poder de escolha de ir para perto dele. E Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida completa, de modo que hoje a tua maior ferida vai te transformar no teu maior ministério. Aquilo que faltou para você, Ele vai te usar para dar a outros. Porque você conhece essa dor que outros também sentem. Glória a Deus. Você conhece uma dor que outros não conhecem. Então você é a pessoa perfeita para Ele usar. Ele apenas te chama e diz: vem, filho. Vem, filho. Sabe, se você está aqui hoje e quer se entregar a Jesus, ser um cristão, estar nesses braços do Pai, eu te convido agora, nós somos tão na sua mão. Ele te chama hoje dizendo: vem, filho. Deus. Deixa eu apresentar para você uma paternidade que talvez você ainda não conheceu. Glória a Deus. Não é um livro de regras, é um livro de amor. Não, você não vai sair daqui com a lista das coisas que você não pode fazer. Não é disso que se trata o Evangelho. Você vai sair daqui hoje livre, liberto, leve. Porque no momento que você dá um sinal com a sua mão, Ele arranca todos os seus fardos. Glória a Deus. Ele arranca todas as suas feridas. Ele arranca todas as marcas que o mundo te fez. Ele diz: filho, hoje eu te saro. Hoje eu te curo. Hoje eu te pego pela tua mão e te digo que daqui em diante você não vai ter mais medo. Ele é a primeira pessoa nessa noite para fazer uma escolha por Jesus. Vem. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Ele subiu no Calvário por você e Ele não tem vergonha disso. Ele ficou 6 horas pendurado numa cruz por amor a você e Ele não teve vergonha disso. Faça algo por Ele agora. Sai do seu lugar, vem. Você que tem mais vidas, você que tem mais pessoas. Se você está próximo a alguém que não é cristão, fala com ele. Se você quiser ir, eu vou com você. Fala com ela, se você quiser ir, eu vou lá na frente com você, eu não vou te deixar sozinho, não. Se você quiser ir, a gente fica lá do seu lado, você não vai estar sozinho. E mais alguém nessa noite? As horas já se estendem, eu não posso estender mais. Última oportunidade. Mas alguém nessa noite vai se entregar a Jesus. Pastor, eu levantei minha mão que o Senhor me enviou, vem de novo. Tem mais alguém nessa noite para Cristo? Para se tornar um cristão e desfrutar de toda a oportunidade. Você não tem que Deus te abençoe. Nós vamos estar lá no pelo aqui. Aleluia. Volta para casa. Hoje tem festa no céu. Acabou de promover uma festa lá no céu. Glória a Deus. Meu Deus. Sabe seus irmãos para cá. Olha comigo assim, fala: Jesus, eu te aceito.
Estenda seus mãos para cá, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Firma em teus passos, Pai. Nunca mais vou Jesus, glória a Deus. É Em seu. nome de Jesus, Pai. É seu, Em Abba. nome de Jesus. Amém. Vai É falar. santo, Abba. Glória a Deus. Celebração, amém. Eu tenho certeza que será mais uma noite sobrenatural. Amanhã o Benjamin Espírito vai estar trazendo uma palavra pra gente. Eu sei que vai ser bênção aqui, meu irmão. Vem queimando, vem com muito. Olha o que acontece quando a gente chega na igreja com fome, com sede, com o coração aberto. Deus faz coisas grandiosas. Então vem amanhã nessa mesma fome, porque Deus tem uma unção ainda maior para o culto de amanhã, que é o nome de Jesus. A pastora amanhã está pregando no congresso de mulheres de manhã, né? Lá no sítio Sonho Meu. Tem uma mulherada lá já reunida esperando. E ela vai estar lá ministrando no sítio amanhã também, mas é um evento fechado. Não dá para levar a turma toda. Se a gente catar o busão, vai levar todo mundo. Amém? Amanhã de manhã ela está ministrando lá. E amanhã nós estamos aqui no culto de celebração. Amém? Depois disso, nosso culto de quinta-feira, nossa quinta profética. Achando não? Você está vendo seu celular? Você imagina não? Nossa quinta profética, tá bom? Eu estava ouvindo aqui administrando, lembrando, a gente vai ter, depois da matéria, no curso agora sua, da matéria de psicologia pastoral, e na sequência a gente vem com o Evangelho da Graça, que vai ser nessa pegada que vocês ouviram essa introdução aqui hoje. Gente, vai ser para mudar de vida. Pastor, como é que eu faço? Entra no curso, irmão. Sei que você está esperando, tá bom? Fala de R$50 por mês, ele tem promoção para casar. Vem se aperfeiçoar na palavra, vem aprender de Deus. Tem sido bênção todas as semanas. O treinamento já acabou. A gente teve algumas semanas aqui com o pastor Valdemir, que foi um negócio sobrenatural. E dia 30 e 31, deixa um convite especial para vocês, dias 30 e 31, nosso seminário de Cura Interior, pastora Mel e Sônia,
pastora Daniele ministrando aqui pra gente. Gente, você que tem feridas na alma, sabe, às vezes você carrega uma ferida lá da sua infância, coisas que você nem sabe que está mais no seu consciente, mas que está conduzindo a tua vida, conduzindo a tua personalidade. Você não pode perder esse lugar. É gratuito, vai ser aberto. Vem nesses 2 dias, porque vai mudar a sua vida. Deus vai trazer cura de muitas feridas, de muitos traumas, de muita coisa nesses 2 dias aqui. Amém? E no mês que vem a gente já está preparando a conferência Homens Fortes. No final de agosto tem conferência de homens, ele vai ser um negócio sobrenaturalmente. Não está parando, está sendo bênção. Vou louvar a Deus pela vida do Diácono Ralf, que organizou o PV Jovem. Foi uma bênção para a glória de Jesus. Vocês que foram convidados para alguém veio. Olha que bênção, que bom que vocês estão aqui. Amém? Nós estamos muito felizes. Vou agradecer em especial aos meus, o Moisés, o Eric, eu vi. Obrigado por você ter vindo. Passa ali no mercado da Nascente, fica no pé dele. A gente começou a se encontrar, eu pregando nas igrejas, né? Eu vou pregar nas igrejas e ele vai. Eu passo lá no mercado e falo, cara, você vai viver fora, não vai lá na minha igreja, vai na minha. E nos encontramos em alguns lugares, eu fui ministrar, eu sempre passo lá, mas também tem gente lá em casa. E hoje ele veio, obrigado. Obrigado mesmo, Deus abençoe. O Eric, que adorou nesse vídeo, obrigadão. Nós já estávamos devendo, já, né, Deus? Estava dívida. O Maico, o irmão do Yuri, o seu nome, me esqueci o nome. Rafael. Eu gravo o irmão de Yuri, que é a mesma cara. Muita gente aqui pra gente falar. Gente, se eu vou falar o nome do irmão, eu vou cometer. Deixa eu parar. Obrigado a todos, de verdade. De verdade, amém? Vamos agradecer a Deus por essa hora aqui com a gente. Amém? Encerrando. Deus abençoe, irmão. Parabéns, tudo lindo. Bom que Deus abençoe essa banda maravilhosa que ensaiar, gente, essa turma se desgastou. Tá faltando a Ilana que tá viajando. A Cris Ilana tá em viagem. Essa turma ensaiou, tirou. O general tem 2 dias pensando sem parar, né, pai? Fora dos ensaios oficial. E estamos aqui, Deus tem abençoado para a glória de Jesus. Deus abençoe pela minha adoração. Amém, glória a Deus. Paizinho amado, nós te agradecemos por esse culto. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado por nos mostrar o quanto nós somos amados por Ti. Mesmo com tantos erros, com tantas falhas, o Senhor não nos deixou de nos amar. E nós te agradecemos, Pai, por esse amor. Obrigado, Jesus, pelo Rick que voltou para os Teus braços. Como estamos felizes, Pai, nessa noite. Te peço que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor leve em paz, dê uma boa noite de sono e que o Senhor nunca permita que palavras atinjam esse coração e que Satanás faça ele esquecer disso, quanto ele é amado, quanto ele é amado por Ti. Obrigado, Paizinho, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado. E obrigado por esse culto. Graças nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Você pode dizer amém. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, que nos constrange, que nunca nos deixa, que nunca nos esquece. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Você pode aplaudir o Senhor por tudo que Ele fez essa noite. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Fechou.